Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Laurie Kay Soares nasceu em 31 de dezembro de 1976 em Salt Lake, em Utah, nos Estados Unidos. Laurie era filha adotiva de Thelma e Heraldo Soares. Heraldo era um professor de português e espanhol numa escola de ensino médio em Utah, nos Estados Unidos, e ele era natural de Piracicaba, no Brasil. Ele conheceu Thelma quando os dois serviam na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no Rio de Janeiro. Não fica claro em matérias quando eles se mudaram para os Estados Unidos, mas o que se sabe é que em 1987, Thelma e Heraldo se separaram. Um ano depois do divórcio, Thelma e Laurie, sua filha, se mudaram para uma outra cidade em Utah. Aos 18 anos de idade, Laurie conheceu Mark Douglas Hacking, de 19 anos, em uma viagem que ela fez com amigos em 1994. Logo, eles começaram uma amizade, logo eles também começaram um relacionamento amoroso, e é dito em matérias que em 1999 eles então se casaram. Nos 10 anos que eles estiveram juntos, a família conta que eles ficavam admirados com a sintonia que eles tinham como um casal. Então é como se eles tivessem sido feitos um para o outro. Era como se eles realmente fossem almas gêmeas. Eles gostavam das mesmas coisas, eles estavam sempre muito juntos em tudo, eles praticamente nunca brigavam. Então os amigos e os familiares diziam que eles realmente pareciam aquele casal perfeito. Em 2004, eles ainda eram muito jovens, aparentemente um casal muito apaixonado, e eles estavam muito felizes e ansiosos com a mudança que aconteceria na vida deles nos próximos meses. Então, eles iriam mudar de cidade, eles iriam morar na Carolina do Norte, porque Mark iria começar uma faculdade de medicina. E durante essa organização da mudança, eles acabaram descobrindo que Laurie estava grávida. Então, ela desconfiou de uma gravidez, então ela comprou um exame de farmácia, fez, e segundo o exame de farmácia, ela estaria com 5 semanas de gestação. Então, eles tinham tudo para estarem muito felizes, ansiosos pela mudança. A vida deles iria mudar completamente dali algumas semanas, alguns meses. Então eles tinham tudo para estarem muito felizes. Mas o destino feliz do casal mudou drasticamente na manhã do dia 19 de julho de 2004. Quando Laurie saiu para caminhar no bosque, como ela fazia todos os dias pela manhã, por volta de 5h30 da manhã, e ela não retornou para casa. Por volta das 10 horas da manhã, Mark ligou para o escritório onde Laurie trabalhava e perguntou para uma colega de trabalho se Laurie estava por lá, mas essa amiga disse que Laurie não havia aparecido no trabalho naquele dia. Foi aí que ele contou para a colega de trabalho de Laurie que ela havia saído para caminhar e não havia voltado para casa. Então essa amiga disse que era para ele ligar imediatamente para a polícia, porque Laurie nunca se atrasava, nunca faltava ao trabalho. Então se ela não tinha voltado para casa e não estava no trabalho, alguma coisa séria deveria ter acontecido com ela. Mark então ligou para o 911, o serviço de emergência dos Estados Unidos, e praticamente nessa mesma hora que ele ligou para a polícia, ele também ligou para alguns familiares e amigos de Laurie para perguntar se eles não tinham visto ela, se ela não estava por lá, mas todos disseram que não sabiam do paradeiro dela. De acordo com matérias, Mark estava muito preocupado com sua esposa. Então, nesse intervalo de tempo entre 9 e 10 horas da manhã, ele teria ido até o bosque onde ela teria ido caminhar e teria procurado por ela. Então, segundo matérias, ele teria corrido cerca de 3 milhas, o que convertendo para quilômetros seria mais ou menos 5 quilômetros. E ele disse que chegou até lá, viu o carro dela estacionado ali na frente do bosque, mas não tinha nenhum sinal de Laurie. Então ele voltou para casa e foi aí que ele ligou para a polícia. Mark ligou para a polícia pela segunda vez por volta de 10h49 da manhã, porque segundo ele, a primeira vez que ele ligou, a polícia disse que ainda não podia fazer nada, que ele teria que esperar 24 horas do desaparecimento da sua esposa. Então, eles sugeriram que ele ligasse para os hospitais, até mesmo para a prisão, para saber se ninguém com o nome dela teria dado entrada nesses lugares. Então, nessa segunda ligação que ele fez, ele implorou para que a polícia o ajudasse a encontrar a sua esposa. Então, nesse mesmo dia do desaparecimento de Laurie, a polícia foi até o apartamento do casal
para fazer mais perguntas para Mark sobre a sua esposa, sobre o que poderia ter acontecido e também para fazer uma busca no apartamento. A essa altura, a família e os amigos já estavam sabendo que Lori estava desaparecida, então eles começaram a se unir e formar um grupo para procurar por ela pela cidade. Eles também espalharam centenas de cartazes com a foto dela pelos postes da cidade. Em pouco tempo, eles já eram mais de 1.200 voluntários procurando por Lori. E no dia seguinte do desaparecimento, a família deu uma entrevista a uma emissora de TV local, fazendo um apelo para que qualquer pessoa que tivesse algum tipo de informação sobre Lori, que ligasse para a polícia ou até mesmo para os familiares, porque eles realmente estavam desesperados. Mark também estava ajudando toda a família e os amigos na procura por Lori, mas no dia seguinte que ela desapareceu, na noite do dia seguinte, ele acabou sendo internado no hospital, numa ala psiquiátrica, depois de um colapso mental. Então ele foi encontrado correndo nu pela rua, depois de um suposto colapso mental, de um surto, para que ele fosse avaliado mentalmente. Desde o início da investigação, a polícia estava tratando Mark como uma pessoa de interesse no caso, que é o que geralmente acontece nesses casos. Quando a esposa desaparece, o marido geralmente é uma das primeiras pessoas a serem investigados. Mas depois da busca que os policiais fizeram no apartamento do casal, ainda no dia do desaparecimento de Lori, eles encontraram várias evidências que os levaram a acreditar que podia se tratar de um homicídio e não de um desaparecimento. Então eles encontraram no apartamento uma caixa de mola de um colchão de casal. Eles encontraram também roupas de camas que aparentemente pareciam ser novas. Encontraram também uma faca ensanguentada que estava na gaveta de cabeceira do quarto do casal. E no quarto de hóspedes eles encontraram pedaços de tapete cortados e também uma carta que supostamente teria sido escrita por Lori. E nessa carta dizia: "Odeio voltar do trabalho porque dói estar em nosso apartamento. Não consigo imaginar a vida com você se as coisas não mudarem. Eu tenho alguém que eu não quero passar o resto da minha vida, a menos que mudanças sejam feitas." Algumas outras evidências bem estranhas e suspeitas também foram encontradas fora do apartamento do casal. Do lado de fora havia uma lata de lixo que pertencia ao casal, mas que estava do lado de fora do apartamento. Foi encontrado numa lixeira de um hospital onde Mark trabalhava, um colchão cortado e que combinava exatamente com aquela caixa de molas que foi encontrado no apartamento do casal. E a polícia também coletou 3 fitas de vídeos de 3 lugares diferentes: o hospital onde Mark trabalhava, uma igreja mórmon localizada bem perto do bosque onde supostamente Lori teria desaparecido e de uma loja de conveniências. A polícia descobriu também que por volta de 9h45 a 10h20 da manhã, que é o mesmo horário que Mark disse que tinha ido até o bosque para procurar pela sua esposa, ele estava, na verdade, numa loja de colchões comprando um colchão king size novo e também roupas de cama novas. Outra coisa bem intrigante também no caso foi que no carro de Lori eles encontraram o banco numa posição ajustado ali bem para trás, como se alguém muito alto tivesse dirigido, levando em consideração que Lori tinha apenas 1,60 de altura, então com certeza não teria sido ela que levou o carro até lá. Então as evidências só aumentavam e cada vez ficava mais claro de que Mark poderia sim estar envolvido no desaparecimento de sua esposa Lori. Em 24 de julho, Lance e Scott, irmãos de Mark, foram até o hospital onde ele estava internado, na ala psiquiátrica, e depois de saberem tantas evidências que levavam os policiais a acreditarem que ele estava envolvido, os irmãos perguntaram o que realmente tinha acontecido com Lori. Então eles deram um tempo para que Mark pensasse se ele realmente iria falar alguma coisa. E mais tarde naquele dia, durante a noite, eles voltaram e foi aí então que Mark confessou que ele realmente havia matado Lori. Então na sexta-feira, 16 de julho, 3 dias antes dos fatos acontecerem, Lori estava trabalhando durante a tarde e ela ligou para a faculdade onde Mark começaria a estudar nas próximas semanas para tirar algumas dúvidas em relação à mensalidade e tudo mais. Só que ela foi avisada de que não existia ninguém matriculado lá com o nome de Mark Douglas. E foi aí que ela descobriu algumas mentiras. Os colegas de trabalho disseram que naquele dia ela estava visivelmente chateada, triste. Ela começou a chorar depois que ela desligou o telefone. E ela foi embora mais cedo naquele dia, provavelmente para confrontar Mark sobre essas mentiras.
Depois de confrontá-lo, ele disse para ela que ele estava matriculado sim e que provavelmente devia ser algum erro de computador, de sistema, alguma coisa do tipo. E aparentemente Lori acreditou nessa desculpa de Mark, porque no sábado eles foram numa festa de um supervisor dela do trabalho e, segundo as pessoas que estavam lá, eles estavam bem, aparentemente, não pareciam estar brigados nem nada do tipo. Mas no domingo, dia 18 de julho, um dia antes dela desaparecer, eles teriam voltado a conversar sobre o assunto e começaram a brigar, começaram a discutir de novo. Então foi nesse momento que Mark resolveu contar toda a verdade. Então ele falou que realmente ele não estava matriculado, ele falou todas as mentiras que ele havia contado para ela sobre a sua vida acadêmica, sobre os planos futuros que ele tinha. Então depois que eles discutiram, ela foi dormir, porque ela tinha que trabalhar no dia seguinte. E ele ficou na sala, é dito que ele ainda foi jogar um pouco de Nintendo e depois disso ele foi arrumar algumas caixas da mudança. De acordo com documentos judiciais, durante o empacotamento ali da mudança, Mark teria achado o seu rifle calibre 22 e teria pego essa arma e foi até o quarto e simplesmente atirou na cabeça de sua esposa que estava dormindo. A princípio ele disse que não sabia dizer o porquê ele tinha feito isso, ele só disse que quando ele se deu conta ele já tinha feito, então a única coisa que ele tinha a fazer era se livrar do corpo. Mas depois a versão dele mudou. Ele disse que durante a discussão, Lori havia dito coisas muito severas pra ele, coisas do tipo: você é uma decepção pra mim e eu não quero mais ficar com você, eu tô infeliz. Então, com um pensamento totalmente errado, ele achou que se matasse ela, ele ia acabar com o sofrimento dela. Então, ele simplesmente atirou nela e quis acabar com aquela situação. Mark então disse aos seus irmãos que depois de matar a esposa com um tiro na cabeça, enquanto ela ainda estava dormindo, ele embrulhou ela num tapete, mas o tapete era muito grande, então ele teve que cortar alguns pedaços para não ficar muito volumoso. E os pedaços que ele cortou, ele deixou no quarto de hóspedes, que foi aqueles mesmos pedaços que os policiais encontraram no apartamento. Depois ele ainda embrulhou ela em sacos de lixo e simplesmente descartou numa lixeira qualquer. Depois ele pegou o colchão deles, cortou com uma faca a parte ensanguentada e também deu sumiço nessa parte, e no colchão ele colocou em uma outra lixeira. Ele também descartou a arma do crime numa outra lixeira, então cada prova do crime ele foi colocando em uma lixeira diferente para dificultar realmente que a polícia encontrasse as provas do crime. E no dia seguinte de toda a sua confissão, os irmãos de Mark contaram tudo à polícia. Então a confissão de Mark levou ele à prisão em 2 de agosto de 2004. Então ele foi transferido da ala psiquiátrica de um hospital para a prisão. Ele foi oficialmente acusado de um assassinato em 1º grau e 3 acusações de obstrução da justiça uma semana depois. A confissão de Mark então fez com que o grupo de pessoas que ainda estavam procurando por ela parassem de procurar, e ao invés de procurar por Lori viva, deu início às buscas do corpo dela, e uma busca bem difícil porque eles teriam que procurar o corpo de Lori no aterro sanitário, já que Mark descartou o corpo da esposa no lixo. No dia 1º de outubro de 2004, pouco mais de 2 meses depois do desaparecimento de Lori, seu corpo foi finalmente encontrado em meio a todo aquele lixo no aterro sanitário. Apesar do estado de decomposição avançado do corpo, os investigadores e peritos conseguiram reunir todas as partes encontradas e logo eles constataram que realmente se tratava de Lori. Infelizmente, os legistas não conseguiram comprovar que Lori estava grávida mesmo, porque ela não tinha nenhum documento médico que provasse isso. Ela só tinha feito aquele exame de farmácia caseiro e eles não encontraram esse exame. Então, devido ao estado que o corpo foi encontrado, uma decomposição muito avançada, eles não conseguiram provar isso. Então, esse fato não pôde ser adicionado no julgamento de Mark. Em 30 de outubro de 2004, Mark compareceu à sua primeira audiência de acusação e, para surpresa de todos, os advogados de Mark o declararam inocente.
Todo mundo esperava que ele fosse, depois da descoberta do corpo, né, da Lori, ele fosse mudar essa versão dele, mas não, a defesa não mudou. Eles alegavam que Mark havia sofrido um traumatismo craniano anos antes num acidente, então isso teria prejudicado as suas ações, como ele agia, então tinha vezes que ele fazia coisas que ele não tinha noção, enfim, alegaram insanidade mental. E a polícia acredita que toda aquela situação que aconteceu dele tá correndo nu pela rua e, né, o fato dele ter ido para uma ala psiquiátrica no hospital foi tudo planejado por ele para sustentar mesmo essa alegação de que ele não tinha uma sanidade mental boa e manter essa alegação num possível julgamento. Mas em 15 de abril de 2005, Mark finalmente se declarou culpado. Durante a audiência, que durou pouco mais de 10 minutos, Mark em nenhum momento demonstrou algum tipo de emoção e muito menos está arrependido do que fez. Em 6 de junho de 2005, Mark foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional após 30 anos de reclusão, ou seja, somente em 2035. E esse foi o caso de hoje, gente. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like pra mim, porque me ajuda bastante na divulgação do canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho também pra você não perder os próximos vídeos. Tem vídeo toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Me segue no Instagram também, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Até lá, tchau!